Olá, meus queridos alunos. Hoje falaremos então sobre um tema extremamente importante sobre a patologia médica, que são as doenças do sistema cardiovascular, do sistema circulatório como um todo. Essas doenças, ela comete tanto partes histológicas do coração, como pericárdio, endocárdio, miocárdio, como também o sistema de condução que sai do coração ou que chega ao coração, chamado de vasos sanguíneos. A partir deste momento, começaremos então um módulo extremamente importante, um módulo relativamente longo, que vai abordar para vocês então cada uma dessas topografias anatômicas e de caráter essencial para o ser humano e para que vocês, como médico, possam interpretar tanto a sua etiologia, tanto a sua patogenia, quanto os sinais e sintomas e a morfologia a cada uma das alterações que ocorrem nessa topografia em especial. Tá bem, pessoal? Mas começaremos aqui abordando uma estrutura, que são as artérias e as veias, como principais causas de morbidade deste sistema em especial. Muito bem, então os transtornos que a gente chama de transtornos vasculares vão ocupar tanto artérias quanto veias, mas não há necessidade de uma ou outra patologia estar reproduzindo nessas duas estruturas de forma sine qua non. Existem condições específicas de artérias, existem condições também específicas de veia, mas que num quadro geral vai constituir então uma alta prevalência de comorbidade ao paciente. Como, por exemplo, mostra esse quadro, que embora não seja tão recente assim, ele pega uma ampla faixa de anos e olha e fala assim, nossa, as doenças que culminam então do aparelho circulatório, elas ocupam um grande espaço das comorbidades no Brasil, independente da área regional, independente de gênero. Ok, pessoal? Então vamos lembrar, doenças do aparelho circulatório é uma doença de alta prevalência no ser humano hoje, que pode ou não pode ter sintomas, mas que vai levar a graves consequências, levando a problemas de ordem metabólica posterior e, quiçá, levando esse paciente paulatinamente a óbito. Vamos colocar então quais são os principais fatores que culminam nas modificações arteriais e venosas que ocorrem no ser humano. E as principais patologias ocupam então duas estruturas, sejam elas de dentro do vaso ou daquela área que está entre aquela área de revestimento vascular chamada de endotélio e o que está fora do vaso. Mas lembre-se, toda região vascular, toda lesão vascular, basicamente culminará em duas situações peculiares, que é o quê? Uma delas, estreitamento da luz vascular, minimizando o fluxo vascular por uma determinada área, levando a estenose. Estenose é estreitamento por definição, seja ela pelo quê? Pelo acúmulo de alguma coisa que está ocupando a região periférica, empurrando intrinsecamente e também de forma centrípeta aquele vaso, fechando a luz à medida em que alguma coisa vai crescendo por fora, ou ainda essa luz é obstruída por dois mecanismos essenciais, como por exemplo um efeito de trombose, como vocês já tiveram esta aula, de distúrbios hemodinâmicos, e também por coágulos. Por exemplo, uma pessoa com uma grande fibrilação atrial, onde tem uma estase venosa, eu coagulo aquele sangue e aquele coágulo vai circular e vai entupir um determinado ponto, culminando então no estreitamento também daquela região especial. Ou ainda eu posso ter um quadro de enfraquecimento das paredes vasculares, como ocorre em algumas síndromes. Que síndrome, por exemplo? Síndrome de síntese de colágeno frágil, como por exemplo a síndrome de Ehlers-Danlos, onde aquele colágeno é frágil, tão frágil que aquele vaso pode se romper a qualquer momento, desde que eu tenha um aumento de uma pressão local ali. Ok, pessoal? Então, para a gente não poder nunca mais esquecer, quais são os principais fatores?
estreitamento, podendo ser progressivo, fazendo com que eu tenha esse estreitamento. Qual é a principal patologia? O principal ator que vai fazer o estreitamento de uma artéria? Principalmente um fenômeno sobre aterosclerose. A importância da aterosclerose é tão grande, tão intensa, tão fundamental para a nossa vida médica, que o segundo módulo desta aula nós vamos abordar única e exclusivamente este tópico. Além do mais, essas entidades patológicas podem ser precipitadas tanto por trombose quanto por embolia. O que é trombose? É quando eu tenho uma rotura endotelial, eu tenho uma agregação, por exemplo, de uma plaquetinha ali, ela leva os seus glicoproteínas para se ligar, né? Glicoproteína 1, glicoproteína 6, glicoproteína 2, fator de von Willebrand ligando aquele colágeno exposto da área aonde eu tive então uma lesão endotelial, aonde eu vou ter mais agregação plaquetária, ativação plaquetária, e essa plaqueta toda vai crescendo para o interior do vaso, culminando em um fenômeno chamado de trombose. Ou ainda uma embolia como um fator de qualquer material intrínseco, pode ser pela própria trombose que se desloca e ela acaba circulando e fechando o local, pode ser também por gordura em pessoas que tenham o quê? Fraturas de ossos longos, onde aquela gordura que constitui a medula branca circula e leva a um quadro atípico de material circulante perante o vaso e que pode culminar também numa obliteração, ou ainda materiais exógenos. E que materiais exógenos são esses? Normalmente, pessoas que utilizam drogas intravenosas. Drogas intravenosas, né? Junto com materiais, partículas, essas partículas todas vão ser injetadas via intravenosa e vai ser circulante, levando a um quadro de lesão endotelial, provocando trombose, ou ainda provocando uma lesão importante, ou ainda obliterando de forma importante uma veia ou uma artéria. E o enfraquecimento, cujo resultado final pode ser a dilatação e a fragilidade dessa artéria, diminuindo tanto o fluxo quanto a resistência vascular local onde o enfraquecimento ocorreu. E na pior das hipóteses, uma importante ruptura. Atenção para esse slide e atenção para esse quadro que é fundamental daqui para frente. Fundamental tanto para essa aula quanto para aulas pregressas. Lembrando que alterações de trombose advêm por uma tríade que vocês não podem esquecer nunca e devem lembrar na vida de vocês. Lesão endotelial, alteração de fluxo, como turbilhamento, esse turbilhamento levando a mais lesão endotelial e também levando a uma hipercoagulabilidade. Vários coágulozinhos que manifestar-se-á então em forma de uma embolia. Como chama essa tríade de lesão endotelial, turbilhamento e também agregação plaquetária com hipercoagulabilidade? Nós vamos chamar isso de tríade de Virchow. Ok, pessoal? Muito bem. Qual a estrutura que nós vamos trabalhar a partir de agora para a gente poder entender as patologias que a gente tem funcionais? Principalmente duas estruturas quando se fala em sistema circulatório vascular, que são as veias e as artérias. Mas vocês se recordam das aulas de histologia? O que diferencia uma ou outra estrutura? Vamos lá. Tanto veias como artérias são sistemas condutores de sangue, seja ele sangue arterial, que predominam na artéria, ou seja ele sangue venoso, que predominam na veia. Ah, professor, mas tem a exceção da veia e da artéria pulmonar. Sem dúvida nenhuma que existe isso. E vocês sabem que existe. E a gente não precisa começar a comentar particularidades aqui sobre esse sistema de condução que ocorre. Mas é importante quando a gente falar sobre patologias do sistema respiratório, que vocês vão ter isso no próximo módulo. Mas quais são as diferenças estruturais fundamentais que culminam então nas diferenças de uma artéria e veia? Primeiro, quais são as semelhanças? As semelhanças são as seguintes: as duas possuem uma luz, possuem uma túnica chamada de íntima, uma camada chamada de íntima, que é revestida por endotélio, que é um tecido mesenquimal, símile a um epitélio pavimentoso,
que faz o revestimento de toda a artéria e de toda a veia. Nós temos aí uma túnica média ocupando, então, uma área média entre a área interna e a área externa da estrutura vascular, que é composta por tecido muscular liso, tecido conjuntivo denso em sua essência. E nós temos uma túnica adventícia. Uma túnica adventícia que é a parte periférica da veia e da artéria, composta por um tecido conjuntivo frouxo. O que são as diferenças? As diferenças normalmente estão na quantidade do que coexiste na túnica média e na túnica íntima. O que nós vamos ter aqui de importante? A túnica adventícia e a túnica média. A túnica adventícia, então, ele é composta da seguinte situação. A veia possui uma importante e uma grosseira área de tecido conjuntivo frouxo que separa a estrutura vascular do tecido adjacente. Quanto à artéria, essa interação é um pouquinho menor. Em contraposição, a túnica média da artéria possui uma camada muscular de robustez quando se compara, então, a uma veia. Portanto, a túnica média de uma artéria é muito mais importante, porque ela tem que ter uma maior resistência, uma maior flexibilidade de contração quando comparada apenas a um sistema de condução que a gente chama de veia. Agora, presta atenção. Por mais que tenhamos essas diferenças, e por mais que você fale que a principal função da veia é apenas ser um sistema de condução, lembre que ela não tem uma capacidade contrátil importante pela minimização da túnica média. Mas eu tenho que minimizar que essa área que já foi irrigada tenha refluxo. E isso eu tenho um processozinho no interior de uma veia chamada de válvulas. O que são válvulas? São estruturas internas que ocorrem único e exclusivamente nas veias, não existindo na artéria, aonde eu tenho a minimização do processo de refluxo aqui local. Ou seja, a coluna que passa para cá não reflui, ou se refluir, ela fica aprisionada nesta área aqui sem voltar à sua porção original. Ok, pessoal? Muito bem. Então vamos continuar então a nossa aula. Tá? Aqui eu tenho então um processo importante para a gente poder começar a pensar. Ficou claro que é uma veia e uma artéria observando apenas esses dois componentes vasculares? Então, olha aí. À medida em que a gente vai trabalhando, é importante vocês comecem a distinguir. Olha só. A veia, eu tenho uma maior quantidade de túnica adventícia e uma menor quantidade de túnica média, enquanto a artéria faz o inverso. E aqui um outro diapositivo mais aproximado, aonde essa mesma alusão dessas características de túnicas são aqui evidenciada para vocês. As veias, então, lembrar, estrutura valvular, pouca quantidade de túnica média e grande quantidade de tecido funcional frouxo, que faz o quê? Uma área de deslocamento entre a veia e o tecido conjuntivo adjacente, chamada de zona de clivagem. E a artéria, o que tem mesmo de importante? Importante característica de túnica média. Mas, pessoal, lembre-se de todas as estruturas que a gente falou, mas o que tem constituinte básico e o que diferencia uma das situações de outra. Tá bom? Muito bem. Tem alguma coisa a mais que a gente acabou não falando e que existe tanto numa artéria quanto numa veia? Existe e vale a pena a gente responder aqui. Mas este pequena situação ocorre exclusivamente em vasos de grande calibre. Como que, por exemplo, como uma artéria aorta, como uma artéria ilíaca, como veias jugulares, que são veias e artérias de grande calibre, aonde eu tenho que ter também uma área que é muito longe dessa luz vascular e irrigada. Lembre-se que as células normalmente elas acabam tendo uma nutrição muitas vezes pelo quê? Pelo deslocamento osmótico.
e que quanto mais longe da luz vascular, menor quantidade de glicose e oxigenação chega. Portanto, eu tenho que ter uma irrigação nas regiões periféricas, porque senão eu vou ter isquemia naquela área peculiar. E o que faz essa vascularização dentro de um vaso sanguíneo, dentro de uma vascularização? Ou pelo menos dentro da túnica adventícia desse vaso. Uma estrutura chamada de vasa vasorum. O que é o vasa vasorum? É uma veia, uma artéria que irriga e que drena partes da artéria, principalmente nas áreas periféricas da túnica adventícia. Ok, pessoal? Isso aí, mais por curiosidade de vocês. E não esqueçam das alterações estruturais que ocorrem entre as duas. Existe alguma diferenciação nisso tudo que a gente falou até agora? É claro que existem. Artérias, por exemplo, de grandes calibres, como esses exemplos que eu coloquei para vocês, como a artéria aorta, carótida, ilíaca, ela tem também um grande contingente de um tecido conjuntivo de propriedades especiais, que são fibras elásticas, para que essa veia possa, essa artéria, melhor dizendo, possa se distender com maior facilidade. Então, à medida em que eu tenho uma artéria maior, eu tenho que ter alguma coisa a mais. E o que eu tenho alguma coisa a mais? Uma fibra elástica. À medida que ela vai diminuindo a probabilidade dessa elasticidade, aumentando a capacidade de contratilidade, aumentando as fibras musculares lisas em detrimento aos tecidos conjuntivos denso ou elástico, proporcionais à camada média de matéria. Como, por exemplo, ocorre em quê? Nas coronárias, nas artérias renais, ok? Que são os principais exemplos desse contingente arterial. Pequenas artérias e arteríolos são um pouquinho mais irrisórios, tá bom? Lembrar então, quanto maior a artéria, mais lâminas elásticas eu vou ter. Enquanto ela vai se tornando média, essa situação vai invertendo. Enquanto o tecido conjuntivo denso vai fazendo a sua proporção basicamente de uma forma homogênea. Vocês conseguiriam, observar aqui as fibras elásticas, que são essas pequenas fibras que fazem como se fosse um material espiralado, e que ela vai dar maior o quê? Resiliência à parede da artéria. Isso é importante da gente guardar, e que também, de forma não tão importante, mas de forma muito peculiar, ela também acaba sendo importante para que a gente tenha algumas patologias em especial, como por exemplo o quê? Essa elasticidade não se rompe com grande facilidade pela própria propriedade que esse tecido especial tem. Mas quanto mais sangue por uma lesão endotelial entram nessa camada média, ela vai distendendo, separando, deixando uma fibra reticular mais longe da outra, formando uma estrutura como se fosse o quê? Uma área de página de livros sendo aberta. Isso aí é uma doença, é uma patologia muito característica da aorta, chamada de pseudoaneurisma dissecante de aorta, ou simplesmente doença dissecante da aorta, que é importante que vocês guardem. Por quê? Por causa da própria estrutura que ocorre nessa porção especial. Os capilarizinhos são áreas mais irrisórias do contexto chamado de tecido vascular, onde o diâmetro é muito pequeno e praticamente quase inexiste uma túnica média, formando aí uma estrutura de uma resistência extremamente minimizada. Ok, pessoal? O que cabe num capilar? Uma única hemácia de cada vez. É uma filinha de hemácias que vem, e ele é propício a isso, justamente para que não tenha muita congestão de hemácia, muitas passagens de hemácia de forma paulatina e devagar, que favoreça então trocas gasosas e recuperação de metabólicos. Ok, pessoal? E aqui um exemplo típico do que é efetivamente um tecido vascular periférico, uma artériazinha periférica, uma arteríola, onde eu tenho apenas o endotélio e quase que ligado ao tecido conjuntivo adjacente, uma pequena faixa de um tecido chamado de adventício. Que a camada muscular basicamente não existe. Ok? E as veias, lembrando que é o lugar onde tem maior quantidade de sangue que percorre no ser humano. Quanto? Quase 67%, 2/3, vamos colocar assim.
ok? Antes da gente começar, então, a falar um pouco da patologia, saindo da histologia, que é onde a gente vai trabalhar, passando para a patologia, alguns termos que eles vão ser utilizados corriqueiramente na vida de vocês quando se fala em diversas patologias e que tenha um envolvimento vascular. Quais são esses termos que vocês não podem esquecer? Primeiro deles, o que é vasculogênese? Vasculogênese é toda a formação vascular, venosa, arterial e alguns autores também consideram linfático, mas dentro de um processo embriológico, lá na embriologia, na formação intrauterina do ser humano. O que difere muito de uma angiogênese. O que é uma angiogênese? É a formação de novos vasos, aonde eu formo num organismo que já é vivo, que já é maduro, que já é fora da vida intrauterina, uma nova reorganização vascular, que pode ser de forma fisiológica, à medida que o organismo cresce. Eu vou ter aí uma angiogênese para compensar o crescimento trófico do organismo, ou ainda eu posso ter em diversos processos patológicos, como por exemplo o quê? Quando eu tenho uma obliteração paulatina e não aguda, crônica, de um vaso sanguíneo e que essa demanda vascular vai diminuindo, esse processo culmina numa situação que produz alguns fatores de crescimento que promovem angiogênese colateral, vasos colaterais para dar demanda. Pode ocorrer no coração, por exemplo, pode ocorrer em qualquer órgão que tenha uma obliteração crônica. E se essa obliteração de forma aguda? Obliteração de forma aguda, pessoal, morre muito mais dificilmente do que a produção crônica. Por quê? Porque não dá tempo de fazer colaterais. Se for no cérebro, se for no coração, você vai ter um infarto fulminante, levando esse paciente à morte. Aí se explica por que o infarto é muito mais fatal num paciente mais jovem do que um paciente mais idoso, onde a oclusão vai ocorrendo de forma crônica, enquanto no agudo você vai ter de forma aguda. Ok? E o que é uma arteriogênese? É uma remodelação de artéria já existente. Remodelação, tá? Não é uma neoformação. Mas vocês podem estar me perguntando, professor, angiogênese também ocorre no câncer? Sim, ocorrem sem dúvida nenhuma no câncer. Num processo onde as células neoplásicas produzem fatores pró-angiogênicos como fator de crescimento endotelial, fator de crescimento dependente de plaqueta, TGF-beta, onde ele faz com que cresça vasos sanguíneos, formem vasos sanguíneos, mas estes sem túnica também, não existe túnica, portanto são vasos de baixa resistência e alto fluxo, aonde eu vou ter um fluxo para alimentar aquela neoplasia que está crescente, seja ela benigna ou seja ela maligna. Mas lembre-se que a maligna tem uma propriedade ainda de invadir esses vasos neoformados e constituir então uma nova neoplasia à distância, caracterizando um processo de metástase. Ok, pessoal? Vamos falar então sobre as principais doenças e anomalias que acometem exclusivamente os vasos sanguíneos. Como vocês podem ver nesse slide, são diversos. Como, por exemplo, anomalias congênitas. E anomalias congênitas, pessoal, são extremamente comuns. Como, por exemplo, a síndrome de Sturge-Weber, que é um defeito de fabricação de vasos. Quais vasos? Os vasos, que formam a região do arco faríngeo que formará o cérebro, região da face, região do pescoço, da região de cabeça e pescoço, numa síndrome que também é chamada de encéfalo, tá? Vasopatia encéfalo-trigeminal ou angiomatose encéfalo-trigeminal, aonde eu vou ter vasos mais calibrosos, mais distendidos, mais congestos, com grande quantidade de sangue e que culminam no que você está vendo aí. Mas lembre que como nós temos dois lados distintos, dificilmente ele vai passar a linha média. Então essa encefalopatia trigeminal, essa angiomatose encefalotrigeminal, chamada de síndrome de Sturge-Weber, ela não ultrapassa a linha média. Então quando você vai olhar, fazer uma horoscopia nesse paciente,
você vai ver que metade da ráfia palatina está bem vermelha e bem edemaciada por vaso sanguíneo, a outra metade está com características normal. Mas quando você vai a um dentista para extrair um dente de uma pessoa dessa, por exemplo, pode ter tanta hemorragia, levando a um choque hipovolêmico. Tá? Então o problema desses pacientes não são só estéticos, também são funcionais, aumenta a pressão, tem maior fragilidade capilar, levando então a maior contingente de ter, nesse caso, um extravasamento de vaso tão intenso que vai provocar um AVE hemorrágico, ou ainda aneurismas com maior prevalência. Mas a gente vai ter então aulas dessas alterações junto com tumores. Hoje a gente vai tentar estabelecer as principais doenças. E qual é a principal doença que a gente tem? A doença vascular hipertensiva, ou simplesmente hipertensão arterial. Não vou dar tantas nuances porque o diagnóstico não entra tanto na área da anatomia patológica, mas o fato da gente falar sobre ela de forma mais superficial significa que ela vai nos dar consequências importantes que nos dá importante interesse. Vamos tentar estabelecer primeiro o que é esse âmbito da doença vascular hipertensiva. Pessoal, é uma situação onde eu tenho um aumento da pressão arterial, né, estabelecida acima de 140/90, mas essa pressão arterial ela é sustentada. Ou seja, um pico de 150/80, 150/90 não nos dá um diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica. Nós vamos ter aí apenas um pico hipertensivo que pode ser até desencadeado por uma síndrome de adrenergicidade, onde eu vou ter bastante, por exemplo, adrenalina durante um estresse. E a hipertensão vai ocorrer. Pacientes que chegam para você, olham para você e vê aquele jaleco branco, tem medo. Também chamado de síndrome hipertensiva do jaleco branco. Mas se ela for sustentada, isso vai nos constituir então uma doença vascular hipertensiva. Mas o que mais importa? O dano ao vaso e dano ao órgão que ela vai poder nos produzir. Tá? Estou lembrando a vocês que a doença hipertensiva ela tem vários fatores etiopatológicos, vários fatores que podem ser genéticos, podem ser ambientais, pode ser endócrino, mas que a prevalência aumente durante a idade. Mas qual que é o principal fator que leva à doença hipertensiva mesmo? Vários fatores, mas um fator de risco que nos vai ser extremamente preferencial é chamada aterosclerose e outras doenças que podem culminar com a doença hipertensiva, como hipertrofia, insuficiência cardíaca, a própria dissecação da aorta, como a gente falou, como pseudaneurisma, insuficiência renal por crise hipertensiva. Vocês estão vendo aí que a hipertensão não é só uma doença de um aumentezinho de pressão arterial. O órgão que ela dana é um órgão vital para o paciente. Muito bem, mas é uma doença silenciosa que normalmente não nos dá tantos sinais e sintomas. Só vai dar sinais e sintomas quando ela estiver muito aumentada e quando ela constituir danos em órgão-alvo. Mas qual que é o principal fator dela? Que dependente da área onde ela está, suas consequências são drásticas. Como, por exemplo, o que ocorre naquelas artérias penetrantes, né, cerebrais, que tem uma angulação. Imagina uma angulação em linha reta, tá certo? 90 graus. Aí você vem um fluxo sanguíneo normal, bate nessa região e se desvia. Bate nessa região e desvia. Mas agora aumente essa pressão em 20 milímetros de mercúrio. Ela vem com uma força muito maior. Batendo, batendo e batendo. Lembre-se da seguinte frase. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E essa área angular, com o aumento dessa pressão, vai furar. Vai furar, vai dilatar, caracterizando aneurisma. Se for no cérebro, vai constituir um AVE hemorrágico, culminando então com uma síndrome de um AVE hemorrágico, com déficit focal, com síncopes, tá certo? Levando esse paciente à morte. Aqui só para a gente poder ter a ideia de que as causas de uma hipertensão arterial são diversas, colocando aí com 90 a 95% de forma idiopática, de forma extremamente... não sei o porquê aconteceu. Mas lembre-se que a gente sempre tem que pensar no mecanismo que pega alguma coisa e leva para dentro do vaso.
E que mecanismo é esse? Normalmente associado com desregulação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Qual que é o principal fator que vai culminar na alteração de pressão? Aldosterona. Aldosterona, para quem não se lembra, ela é um hormônio, vamos chamar assim, né? Produzido na adrenal, na zona fasciculada do adrenal, aonde ela vai atuar no túbulo contorcido distal, recuperando sódio em troca de hidrogênio e em troca de potássio, aonde eu vou pegar esse sódio e pego consequentemente a água. Quando eu tenho o aumento de sódio e o aumento da água, você dilata a região, aumenta a pressão local. E se eu tiver muito descontrole para pegar sódio, eu vou ter um aumento essencial ali. Tanto é que o uso de antipertensivos fundamentais utilizados na prática clínica são quem? Os bloqueadores do receptor da aldosterona ou ainda a enzima, né, que produz da renina a aldosterona, da renina a aldosterona, chamada de angiotensina 2. Tá? São os IECAs, né? Os inibidores da enzima conversora da angiotensina. São os principais antipertensivos. Ah, professor, vale mais alguma coisa a gente pensar algum aqui ou não? Claro. O uso de drogas como a cocaína, produzindo hipertensão, produzindo taquicardia, produzindo anginas, que são caracterizadas por síndromes anginomatosas de Prinzmetal, é importante, pode matar o paciente. Distúrbios endócrinos como hipertiroidismo tende a provocar, por crise adrenérgica, um aumento da pressão sistólica, uma diminuição da pressão diastólica do paciente. E também doenças como feocromocitoma, produtoras de adrenalina, que são tumores, pessoal, localizados na medula adrenal com intensa produção de adrenalina e, consequentemente, aumento da pressão arterial. A feocromocitoma é importante? Muito, porque ele culmina muitas vezes com neoplasias endócrinas múltiplas, 1 do tipo 2, que vai culminar respectivamente aí com hiperparatiroidismo, tá, com síndrome marfanoide, e que seja um ou seja outro, sempre pode estar associado também a um tumor de tireoide, chamado carcinoma medular de tireoide. Ok? Isso aqui mais por curiosidade, mas que a gente vai abordar novamente esse tema quando falarmos então sobre patologias endócrinas. Então, só para a gente poder colocar na prática, fatores da hipertensão são totalmente multifatoriais. Não vamos entrar tanto em detalhe aqui, mas uma das situações que a gente tem que colocar é que elas são responsáveis por consequências: aterogênese, dissecção da aorta, hemorragias, tá certo, pessoal? Aneurismas, que serão dissecados para vocês nos próximos módulos. Mas por que a gente está falando isso? Tem alguma repercussão da hipertensão com morfologia? Claro que tem. E duas situações é importante que vocês guardem. A hipertensão pode cursar com alterações arteriais. E essas lesões arteriais, elas são endurecimentos de artéria. Portanto, nós vamos ter perda da funcionalidade da artéria, fazendo com que eu tenha alta resistência local, aumentando a pressão, possivelmente local. O que nós temos de importante e dentro do aspecto morfológico de interesse da anatomia patológica? O famoso e a famosa arterioesclerose hialina e hiperplásica. O que significa esclerose? Esclerose, por si só, tem uma definição: endurecimento. Endurecimento de forma hialina, que é uma degeneração proteica, e também de uma forma hiperplásica, onde o aumento da pressão arterial vai induzir aquelas célulazinhas que localizam-se na túnica média a aumentar o seu volume, aumentar a sua matriz extracelular. Portanto, aumentando o número de células que ela produz. Portanto, de caráter hiperplásico, minimizando aqui a primeira aula, lembrando aquela primeira aula de lesões essenciais para a patologia. Ok, pessoal? Então, o que é arterioesclerose, que é diferente de aterosclerose? A arterioesclerose é uma síndrome, aonde eu vou chamar isso de endurecimento da parede arterial. O que difere da aterosclerose
que é um acúmulo de gordura. Então, o que é a arterioesclerose? Esclerose, endurecimento da artéria, com uma síndrome clínica. O que é, então, a arterioesclerose hialina? A arteriosclerose hialina é um espessamento pelo extravasamento de sangue. Esse extravasamento de sangue vai provocar, então, também muitas proteínas exudativas do vaso. Essas proteínas elas se denaturam, ela perde a configuração da parte quaternária, da constrição quaternária, caracterizando, então, um processo de degeneração ou infiltração local. E aqui vale um adendo. Lembra quando a gente falou de degeneração? A gente falou sempre de um acúmulo intracelular. Então, degeneração é todo o processo intracelular. Quando se fala em processo extracelular, mesmo com acúmulos de qualquer coisa, esse termo passa a se chamar infiltração. É, professor, mas alguns autores chamam também de degeneração. É verdade. Então vamos colocar o seguinte: degeneração pode ser para os dois, intra e extracelular. Mas se for extracelular, tem um nome mais específico chamado de infiltração. Então, portanto, vamos estabelecer uma norma dentro da nossa disciplina. Se eu chamar de degeneração qualquer processo que ocorra fora de dentro da célula, portanto, no ambiente intracelular ou ambiente extracelular, não vai ser pegadinha de prova, não, tá? Colse isso como uma condição verdadeira, embora o termo mais comum seja infiltração. Então não vai pegar apenas esse termo achando que eu vou fazer pegadinha, que vocês já me conhecem, sabem que a intenção é medir conhecimento, não é fazer pegadinha com ninguém. Mas vamos voltar aqui. O que é arteriosclerose hialina? Hialina é um termo de infiltração ou degeneração que ocorre ali pelo meio da túnica média de uma artéria. E o que vai acontecer? Vai derramar, vai aumentar o volume local e, consequentemente, vai acontecer o quê? Um estreitamento da luz vascular. E como é que a gente vai ver, então? Como um quadro de infiltração, mas de caráter pálido, onde a eosina e a hematoxilina vai descaracterizar aquela coloração normal da túnica média pelo extravasamento de proteínas que são o quê? Que são desnaturadas no local. Onde ocorre esse quadro? Normalmente em pacientes hipertensivos, mas num quadro específico de idosos, diabéticos ou que possuem uma nefroesclerose. O que é esclerose mesmo? Endurecimento aí do rim, onde eu vou ter a minimização e a descaracterização da filtração glomerular. Ok, pessoal? Então, como é que a gente vai ver na prática anatomopatológica? Eu tenho aqui uma artériazinha pequena, onde a luz ela é irregular, diminuída pelo quê? Por uma área proteica. Pode ver que aqui é acelular. Eu tenho uma proteína com um aspecto diferente. Esse aspecto é de vidro fosco, um vidrozinho um pouco mais delimitada essa área. Eu tenho aí uma perda da coloração normal, tornando-se mais pálida. Então, quando eu tenho essa descaracterização dessa coloração e de forma acelular, como ocorre aqui, nós temos um quadro, então, de hialinose, ou simplesmente arterioesclerose de caráter hialino. E o hiperplásico? O hiperplásico, como o próprio nome diz, é uma hipertensão grave, chamada de hipertensão maligna, e que para tentar mudar aquele sistema que o organismo está vendo que aquilo vai levar ele à morte, ele tende a fazer uma proliferação celular, para que tenha o quê? Para que tenha aquela artéria maior contingente contrativo. E o que vai nos dar de caráter de histopatologia? O aumento do número de células. Ele aumenta, pessoal, e ele forma uma estrutura muito característica e muito peculiar, chamado de proliferação em casca de cebola. E como é que a gente vai ver isso na prática clínica? Nós vamos ver assim. Olha só, eu tenho uma artéria com diminuição importante da luz, quase inexistente, e uma proliferação importante de células musculares lisas, que vai constituir, então, uma matriz extracelular de tal monta, onde a gente vai ter de caráter, digamos assim, centrífugo sendo proliferado,
que vai constituir, então, esta área de casca de cebola para nós. Só para lembrar, então, a diferença de hialina, eu tenho uma área extremamente pálida, um tecido conjuntivo pálido, onde eu perco a coloração importante, onde eu perco aquela regiãozinha de túnica média externa de caráter de hematoxilina e eosina usual, para ter esse rosinha pálido. Ok? Aqui uma biópsia renal, onde eu tenho já uma glomerulonefrite, olha, uma infiltração importante de tecido inflamatório, área periglomerular, e uma artériazinha em formas de casca de cebola, constituindo então uma arterioesclerose hiperplásica. Para não deixar esquecer, o que é uma arteriosclerose então? É um endurecimento da artéria que pode ocorrer por vários padrões. E 3 padrões são importantes. Quais são esses 3 padrões? 1. Arterioesclerose, de forma hialina, ou hiperplásica, como a gente já mencionou para vocês. Existe uma síndrome muito peculiar, que forma-se, então, uma alteração na túnica média, e essa alteração na túnica média endurece às custas de mineralização. E esse nome tem uma síndrome, chamada de síndrome de Muckenberg, que pega a aorta, mas pega principalmente carótidas, tá bom, pessoal? E por fim, um termo que também é associado à arteriosclerose, porque enrijece, é como se fosse assim: eu tenho um conjunto de situações e um dos fatores desse conjunto, que é o endurecimento da artéria, portanto a arteriosclerose, é a aterosclerose. A aterosclerose é a entidade patológica de maior importância para nós e com clínica significativa. Tanto é que, a partir do módulo 2, a gente vai trabalhar única e exclusivamente nela. Aqui só para a gente poder ter um exemplo, arterioesclerose como um todo, porque as 3 áreas fazem um quadro de endurecimento. Aqui as custas de mineralização, chamado de síndrome de Muckenberg. Aqui as arterioesclerose, ou as escleroses arteriais, né, em pequenas artérias, caracterizando um processo hialino e hiperplásico em forma de casca de cebola. E aqui um quadro de estreitamento, pelo quê? Porque entre a túnica íntima e a túnica média, eu vou ter um acúmulo de gordura num efeito chamado de aterosclerose. Vamos falar um pouquinho sobre a aterosclerose? Vamos, mas depois de um bom e delicioso cafezinho. Vamos digerir toda essa informação para que a gente possa passar para a próxima etapa, que talvez seja uma das mais importantes do nosso curso de patologias do sistema circulatório.